Bom dia, primos. Como é que vai, família? Vocês estão bem? Tô sumida, né? Eu postei uns episódios aí, fiquei com preguiça de ligar o computador depois. Aí eu falei, então tá bom, né? Deixa. A gente não tem... Não temos comprometimento com nada, então assim, pra que a gente vai se incomodar com isso agora? Mas aí, estamos aqui, né? Vamos gravar? Vamos, então vamos. Então, já tem uns dias já que aconteceu essa história. E eu queria contar ela porque ela teve um desfecho muito inesperado e esperado, tá? Então aguarde os plot twists. Enfim, tem um tempo que, tipo assim, teve uma vez que o meu amigo, ele postou no status dele sobre um rolê, um festival de inverno que ia ter em Paranapiacaba. Pensei, porra, vi as fotos, eu falei, caralho, é uma cidadezinha bonita. Aí eu e minha amiga do serviço, a gente começou a ver isso, porque a gente queria sair e tal, né? Aí a gente começou a ver vimos que é uma cidade bem, como é que é o nome? Energizada, lá. E a gente começou a ver que tem uns festival de bruxas e não sei o quê. E o pessoal vai lá pra comprar umas pedras e tem uma cachoeira. Eu falei assim, nossa, deve ser incrível, né? Então vamos. E aí, em paralelo a isso, a gente começou a ver coisas sobre São Tomé das Letras. E eu vi um vídeo muito específico de uma mulher que a gente ficou vendo no TikTok no serviço. Aí uma mulher falou assim, não, porque quando você vem pra São Tomé das Letras, você tem que bater com a energia da cidade. Porque se você for uma pessoa carregada e a montanha não gostar da sua energia, você volta. Aí fala que tem pessoas que vão pra lá e que é pra passar uma semana, passa um dia só porque a energia não bateu com a da montanha. E tem pessoas que vão pra lá um dia e estão lá até hoje, porque a montanha bateu com as energias dela. Por isso que eu tenho um pouco de medo de ir pra São Tomé das Letras. Aí a gente ficou zoando sobre. E aí, beleza, chegou finalmente o dia. Eu peguei um atestadinho, né, porque eu não tava de folga. Peguei um atestadinho, eu falei, não, pô, vou ficar aqui doente pra conseguir. Aí, beleza, combinamos, tudo bonitinho. Foi eu, Alex, vulgo meu marido, a Érica, o Cavalinho, Kaique, amigo de Alex, e Kevin, amigo de Nicolas, vulgo Cavalinho. Estávamos todos marcados bonitinho, a gente ia sair cedo, não sei o que lá. Aí começou a dar errado porque era domingo, a Érica tinha acabado de sair do serviço, a gente trabalha de noite, como todo mundo sabe. E aí ela se atrasou porque o ônibus dela não passou, então ela chegou em casa quase 8 da manhã. E a gente sai do serviço 5 horas, enfim. E aí já atrasou tudo, então a gente saiu daqui umas 10 horas. E aí finalmente pegamos o ônibus. Como tá todo mundo prontinho, a gente pegou o ônibus, sentamos lá no fundo e estávamos conversando. E nesse ônibus tinha um sinal muito específico. Ele fazia um barulho muito específico quando você apertava o sinal pra descer. E era muito alto. E a gente como tava perto da porta, ficava muito alto. E aquilo tava me incomodando. E aí teve uma hora que o Cavalinho falou assim, nossa, isso aqui pra pessoas que têm convulsão deve ser difícil, né? Que pode dar uma crise. Aí, basicamente, a gente meio que deu uma ignorada, porque eu não entendi muito bem o que ele tava falando, do que ele tava falando exatamente. Aí eu perguntei, mas como assim, amigo? Aí ele falou assim, não, porque isso aqui deve dar crise, né, não sei o quê. Aí a minha amiga Erika falou assim, não, amigo, acho que dá crise quando é visual, né, quando é uns flashes e tal. E aí, iniciou-se a nossa conversa sobre convulsões. Iniciamos ali uma discussão. E a gente não sabe falar muito baixo, né? Então a gente já tava em grande quantidade de pessoas e a gente não sabe falar baixo. E aí a gente começou a falar sobre, tipo, eu sei que quando uma pessoa tem uma convulsão, tem que segurar a língua da pessoa. Aí o outro falou assim, não, porque tem que colocar de lado. Aí não, porque não sei o quê. E a gente falando. E aí nessa tinha um cara na nossa frente que ele tava muito, sabe, inquieto. E olhando pra trás, ele tava lendo um livro. E ele tava muito incomodado e olhando pra trás. E eu assim, eu achei esquisito, né? Mas ok. E aí Nicolas falou assim, não, porque meu avô, antes de falecer, ele tinha, né, muita convulsão e tal. E minha família colocava um pano na boca dele quando ele tinha umas crises. Que Deus o tenha em bom lugar. E aí, assim que o Cavalinho falou que o avô dele tinha essas crises e as pessoas colocavam um pano na boca dele, este homem, ele foi pros caralhos, assim, tipo, ele não se aguentou. Ele simplesmente virou pra gente e falou assim, eu tô vendo que vocês estão falando sobre convulsão. E aí, meu amigo, foi-se 10 minutos de podcast daquele homem falando sobre convulsão. Eu me senti ali frente a frente com o Drauzio Varela. Porque, mano, esse cara falou tanto, assim. Ele falou assim, não, porque se você pegar... se a pessoa estiver tendo convulsão e você pegar na saliva dela e colocar na sua, você não vai pegar. Só que eu fiquei perguntando, por que eu faria isso, tá ligado? E assim, ninguém tava falando que era uma coisa contagiosa, que era uma doença, que, meu Deus, que nojo. Não, a gente só tava compartilhando
conhecimentos ali, errôneos pra caralho. E aí ele fala assim, não, porque não se põe nada na boca da pessoa, não se segura a língua. E outra coisa, a língua ela não enrola, ela se retrai. E se você pôr alguma coisa na boca da pessoa, ela morre. Você tá tentando matar ela. E assim, o clima super pesadíssimo, né? Porque o Nicolas falou que a família dele fazia isso. Assim, estavam tentando matar o velho? Eu duvido que não. Não, calma, foi errado isso aí. Duvido que tenham tentado matar o velho, entendeu? Estavam tentando ajudar o cara. Então, assim, calma lá também, meu senhor. Não é assim que funcionam as coisas. E aí, meus anjos, ele falou. E a brava, meu Deus do céu, como o senhor me falava. E eu não tava me cabendo de vergonha. Porque, tipo assim, ele tava falando tão alto, tava todo mundo ouvindo. Provavelmente tá todo mundo com ódio da gente, porque a gente já tava falando alto. E aí, se sentiram vingados, talvez, por esse vexame que a gente passou. E aí, teve um momento que, tipo assim, ele levantou. E ele falando. E ele, assim, não se abalava por nada. Ele levantou e continuou com o discurso dele. Até que o momento que ele se calou e ficou aqueles 3 segundos de silêncio, assim, que a gente tava meio... Eu tava esperando ele dar terminar o fecho, né? Só que aí o cavalinho solta a lindíssima frase. Ele simplesmente fica calado. Aí o cavalinho fala assim, gente, uma aula de medicina. Aí o homem respirou fundo, olhou pra dentro do olho de Nicolas e falou, medicina não. Primeiros socorros. E aí a porta abriu, ele desceu e a gente ficou aquele silêncio constrangedor. Aí depois a gente riu pra descontraído, tipo assim, meu Deus, que doloroso que foi isso. Foi muito doloroso. E assim, era pra gente ter descido com esse cara, né? Porque ele desceu no metrô, então a gente era pra ter descido com ele. Só que o constrangimento ele foi tanto que ninguém teve coragem de descer. Aí seguimos pra Armênia, que era o ponto final. E outra coisa, no meio do caminho, né, do nosso percurso, antes do nosso fecho, o meu padrasto me ligou. Do nada, ele nunca me ligou naquele dia. Aí ele falou assim, o que você tá fazendo? Eu falei, tô viajando, indo viajar. Aí ele tá indo pra onde? Aí eu falei, tô indo pra Paranapiacaba, você tá tendo um evento, lá. Falei, aí ele falou assim, sua mãe tá te mandando um beijo. Eu falei, manda outro. Desliguei, né? Falei assim, não, vou tirar umas fotos, daí eu te mando. Aí você posta, finge que você foi também. Aí ele riu e falou assim, não, tá bom. Desligou. E ok, seguimos daqui. Beleza? Mas guarda essa informação que vai ser importante mais tarde. Chegamos no metrô, a gente passou vergonha no metrô. Aí pegamos o trem. Porque assim, você tem que... Você pega um ônibus, vai até ao ponto final do ônibus. Aí pega o metrô. Aí desce numa estação, aí depois da outra estação você vai até o final dessa outra estação, aí depois dessa estação você pega um ônibus. Gente, eu tava cansadíssima já. E isso assim, não era nem meio-dia, sabe? A gente já tava... Não, já era meio-dia, pá. Acho que a gente chegou umas 1 hora. Enfim, foda-se. Chegamos na cidade lá do não sei o que, da Serra, que a gente tinha que pegar um ônibus de 30 minutos até chegar em Paranapiacaba. E tava lotado, tava tudo lotado. O trem tava lotado, a estação estava lotada, os pontos de ônibus estavam lotados. Tanto que tava saindo um monte de ônibus do mesmo número, sabe? Pra esse lugar, porque tava tendo o evento. E aí tinham várias pessoas organizando a fila. Aí o moço falou assim, olha, quem quiser ir sentado, vai pra essa fila. Aí a gente foi pra fila. Beleza. Ficamos lá todo mundo esperandinho, bonitinho, conversando. Até que do nada chega um rapaz. Ai, que ódio desse homem. Ele chega um homem, aí ele para do lado de Alex, meu marido, cutuca o ombro dele e fala assim, você usa droga? Aí o Alex olhou pra minha cara, eu olhei olhei pra Alex, já fiquei do lado do Alex e fiquei olhando pra cara do moço, pra ver até onde esse desgraçado ia. E aí Alex falou assim, não uso. Aí ele cutucou de novo o ombro de Alex e falou assim, você fuma? E aí Alex falou, não fumo. Aí ele falou assim, não, porque eu prego nos presídios. E eu assim, meu amor, meus grandes foda-se, entendeu? Só vaza. E eu assim, tá bom, entendi. Aí ele olhou pra minha camiseta, era do Slipknot, e ele falou assim, porque eu também gosto de rock. E aí eu falei, legal, irmão, já bem seca. Não foi suficiente. Aí ele encostou em Alex de novo e falou assim, você vai pra igreja? E aí o Alex foi pra casa do caralho, né? O Alex já não é uma pessoa muito... Ele já é uma pessoa estourada. E aí o outro fica assim, cutucando ele, invadindo o espaço pessoal que ele já não gosta. Aí ele já foi pros caralho. Aí ele simplesmente tirou a bolsa dele, tal qual as branquelas, e empurrou a bolsa e me falou assim, segura minha bolsa. Aí eu falei, pronto. Já tinha tido crise de ansiedade quando eu tinha acordado. E ali já era um sinal, sabe? Tipo assim, de que as coisas não iriam bem naquele dia. Mas eu ignorei. Eu ignorei minha mediunidade, sabe? Minha espiritualidade. Falando assim, fica em casa, minha filha. Pelo amor de Deus, fica só inventando coisa. Aí, enfim, Alex jogou a bolsa em mim e falou assim, segura minha bolsa. Aí ele foi no irmão e falou assim, dá pra você parar de encostar em mim? Aí o cara falou assim, e você vai fazer o quê? Ai, meu amor,
Aí eu já vi que o rolê já tinha estragado ali, né? Aí eu tive que me pôr no meio. Aí eu falei assim, parou, pode parar. Chega. Porque eu não saí de casa, eu não peguei atestado, não fiquei doente pra minha empresa pra passar por isso aqui. Que eu não, gente, eu não sou louca, pelo amor de Deus. E aí eu falei pra ele, não, pode ir embora, vaza daqui agora. Vai, Sons, pode ir embora, cada teu rumo aqui. Aí ele, não, porque aqui é um lugar pra eu falei, eu quero que se foda. Vai embora, porra. Aí ele foi embora. Aí Alex chegou em mim e falou assim, amor, quando for assim, já me dando um fecho. Quando for assim, não é pra você se colocar no meio, não. Tá entendendo? Porque eu não tava vendo a mão dele, ele podia estar com uma faca, ele podia se esfaquear. Aí eu já fui pros caralho também, que eu falei assim, porra, eu tô vendo que a treta tá estourando, eu vou ficar calada? Não vou. Porque de calada já se passou aquela vez que a mulher quis me bater na rua e eu fiquei travada. Isso nunca mais vai acontecer, que eu vou ter que reagir toda a perseguição que me acontece. Entendeu? Porque eu não sou filha de mãe assustada, não. Então, vamos parar com essa palhaçada. Aí, beleza. O clima do rolê já foi pros caralho, já foi pra merda. Fomos pro ônibus, pegamos finalmente o ônibus. Lotadíssimo. Aí já me deu outra crise de ansiedade no ônibus. Parecia que quanto mais me aproximava da cidade, mais essa crise de ansiedade aumentava. E eu tava assim, gente... Estou sentindo que essa cidade tá me rejeitando desde aqui. Ela tá sentindo minha presença daqui, ela já tá me rejeitando. Quando eu pisar os pés, eu tenho certeza que ela vai me expulsar. Mas enfim, seguimos. E aí, ônibus lotado, eu sem fone de ouvido, duas mulheres conversando do meu lado, uns papinhos xenofóbicos do caralho, sabe? Umas coisinhas, a mulher falando assim, não, porque ela foi pro Japão, que ela falou assim que... Ai, porque os japoneses, eles são muito fascinados com pessoas negras. Ela é branca, tá? Uma branca loira. E ela assim, não, porque lá não tem essas coisas, né? Por isso que eles ficam assim, eles ficam pedindo pra tirar foto. E a amiga do lado dela era japonesa. A cara da mulher de desconforto já tava ali, ó, iminente. Acho que o rolê foi ruim pra todo mundo. A cidade não queria ninguém. Acho que ela já tava rejeitando todo mundo, sabe? Aí, enfim, chegamos na cidade... Cidade bonitinha, toda fofa, parecia o chocolate com pimenta, todo, sabe? Ai, uma coisa mais linda. Umas casinhas de madeira. E era tudo uma ladeira. É tipo assim, uma montanha, outra montanha, a cidade é bem no meio. Então, assim, você tem que descer uma descidona desgraçada pra chegar na cidade. E tudo naquela cidade você tinha que subir uma rua. E era tudo paralelepípedo. E tava um sol que não tinha uma nuvem, um centavo de nuvem no céu. E a gente, assim, vestido super a caráter, sabe? A gente tava tudo com coturno, e era jaqueta, e era blusa, e tênis, e bota, e touca, e o caralho todo. Porque a gente tava esperando o festival de inverno. A gente chegou lá, era o próprio inferno mesmo. Aí, ok, tinha uns eventos e casas, e os restaurantes eram casas. E aí... A única pessoa que tinha ido lá era Cavalinho. E ele tava assim, não, gente, porque aqui tem isso aqui, porque aqui tem não sei o quê, aqui tem não sei o que lá. Aí ele levou a gente num lugar lá em cima, na cidade, subiu uma rua do inferno, no calor do caralho. E eram uns escombros. E lá tinha duas casinhas abandonadas. E eu assim, né, tipo, ó, parecia muito uma senzala. E aí eu fiquei assim, gente, já estou numa cidade espiritualizada, tá entendendo? Já trouxe minha pedra ametista pra eu banhar ela na cachoeira. Então, assim, vou pedir licença pra entrar, né? Não vou sair me entrando nos lugares desse jeito. Vai saber o que tinha aqui, quem mora aqui, quem entendeu, quem ronda por aqui. E aí, o pessoal, né? Meus amigos entrando tudo, tirando foto lá nos escombros. E aí, eu fui na casinha e falei assim, pô... Licença, todos os espíritos estão entrando. E aí, entrava. E aí, pra sair, opa, muito obrigada, é isso. Aí, todo escombro que eu estava entrando, eu tava pedindo licença. Eu tava sendo educada. Ok, beleza, fomos. Aí, passou, estávamos andando. E andando. Puta que pariu, andamos, que não é desgraça. Aí, chegou um momento que Alex, emputecido, já estava emputecido, ficou mais ainda. Falou assim, que foda-se, eu vou comprar alguma coisa pra comer. Aí, eu falei, ok, beleza. Aí, ele foi nessas coisinhas de pipoqueira, assim, sabe? Essas batatinhas. Comprou lá uma batatinha dos pipoqueiros e eu fui pra trás da árvore, né? Me esconder do sol que eu não tava aguentando mais. E eles discutindo sobre o que a gente vai fazer, pra onde a gente vai, onde a gente descansa, o que a gente vai comer e lá. Porque nessa cidade tem uma fruta chamada cambuci e tudo era de cambuci. E aí a gente tava curioso, eu queria tomar uma cachaçinha de cambuci, eu queria tomar um sorvete de cambuci. Acabou que eu não fiz porra nenhuma disso daí. Enfim, eles estavam discutindo o que a gente ia fazer e aí começou a me dar um mal-estar, sabe? Ai, que sensação ruim, que é isso, gente? Aí eu fiquei ofegante. Eu pensei, acho que eu tô cansada, né? Porque eu andei pra porra. E aí e ofegante. Aí minha pressão começou a baixar, porque eu tava muito ofegante. Tava ofegando muito e expirando pouco, sei lá, e respirando pouco, eu não entendi. Tava faltando oxigênio no meu cérebro. Aí eu sentei no chão, assim. E aí eu pensei, eu vou vomitar. Gente...
Só sei que quando eu respirei fundo de novo, o vômito veio assim, ó. Eu parecia a menina do exorcista. Vomitei 3 vezes na grama, quase nas minhas pernas, porque eu estava agachado. Foi uma cena horrível. E eu vomitando ali que nem uma desgraçada maluca. E o pessoal em silêncio, não entendeu nada porque eu tava vomitando. Aí a mulher do meu lado, uma senhora que estava do meu lado. A senhora sempre presente na minha vida, né? Pelo amor de Deus. E aí ela falou assim, não, que ela precisa comer alguma coisa. Essa menina precisa comer alguma coisa. Ela comeu que horas? E aí o Alex falou assim, não, porque ela comeu era 5 horas da manhã. E agora já são o quê? 2 da tarde? Só que ele esqueceu de mencionar pra essa senhora que a gente tinha comido uma coxinha de muito suspeita lá no metrô. Tanto que eu nem consegui comer a coxinha inteira. Quando eu mordi um pedaço, eu senti aquele gosto esquisito de guardado. Eu falei, não vou, eu não tô maluca. Guardei, não comi. Mas aí é foda, né? Porque todo mundo comeu. E ninguém vomitou, só eu estava vomitando. Aí beleza, passei mal, fiquei mal, horrível. Aí o Alex falou assim, não, acabou a graça. O Alex falou, deu um grito, acabou a graça, a gente vai comer agora. E aí, minha filha, foi-se a luta pra Alex achar algum lugar pra gente comer. Eu fiquei sentada na calçada com Érica. A gente passando 2 pedintes. E eles assim, rodeando o festival inteiro, achando lugares pra comer. Ele chegou em Érica. Porque, tipo assim, Érica, minha amiga do serviço, ela conhece a Alex de 2 vezes que tinha visto. Aí a Alex, assim, puto, já chegou na Érica e falou assim, o que você vai querer? Porque quando a Alex fica preocupado, ele fica grosso. Não sei se... Oh, meu Deus do céu. E ele fica meio ríspido, porque a preocupação dele é assim, ele, entendeu? Ele vira no modo sobrevivência. Economia de bateria. Então ele não tem muito tato, assim. Aí ele chegou nela, o que você vai comer? Aí ela falou assim, não sei, qualquer coisa. E ela entregando, assim, tipo, o cartãozinho dela. Não, qualquer coisa. Aí ele, não, vou comprar churrasco. Você vai comer o quê? Ela, pode ser churrasco, tá tudo bem. Bestia da minha amiga. E eu, assim, pra desmaiar, né? Que eu tava morrendo, eu tava andando cambaleando, tava um inferno. Aí ele volta puto e fala assim, eu não vou comprar churrasco nenhum. 22 o espetinho, isso aqui não existe. E eu assim, não, exatamente, o que é isso? E aí ele falou assim, não, eu vou ali de novo. Aí ele foi, andou, achou um restaurante self-service, R$40 o prato. Você podia repetir à vontade. E eu assim, gente, eu pensando comigo, né? Eu não tô com fome, galera, eu não tô mesmo. E assim, se eu comer alguma coisa, eu vou vomitar. Mas eu não tava com coragem de falar isso, né? Porque eu não queria tomar um fecho de Alex. Então eu calei minha boca e fui cambaleando até o restaurante. Chega no restaurante, lotado, né? Obviamente, um calor desgraçado. Aí eu na filinha, assim, com o meu prato, olhando pro self-service, querendo não vomitar em nada dali de cima, porque tava... Nossa, o cheiro da comida tava me deixando com vontade de vomitar de novo. Aí o Alex chega bem graciosamente do meu lado, bem discreto, e ele fala assim, pega um monte de carne. E ele foi embora. Aí eu, tá bom, né? E eu aqui, eu obedecendo tudo. Falei, não, beleza, vou pegar carne. Peguei um monte de carne, eu ia comer aquilo ali. Não ia, minha vida, não ia. Nunca eu não ia conseguir. E não consegui mesmo. Aí eu coloquei lá umas carnes, um monte de carne. Pus só um pouquinho de arroz e ensoquei de alface. Que eu falei assim, acho que a única coisa que eu vou conseguir comer aqui é o alface, porque não é possível. Aí, beleza, sentamos lá na mesa. Primeira garfada que eu dei na linguiça, meu filho, eu senti o gosto voltando, assim, ó. Eu engoli, eu senti que o meu estômago tava socando a linguiça pra fora pra eu vomitar de novo. Eu pensei, não, eu vou vomitar. Aí eu parei, fiquei com o olho fechado 3 segundos, assim. E Alex puto da vida, querendo ir embora. Aí, beleza, terminamos de comer. Alex comeu o meu prato, né, porque eu não consegui comer. E aí, a gente já puto, tipo assim, eu tava sem força de reagir, de falar, de nada. Porque eu tava... Sabe quando sua pressão fica meio baixa e você só tá ali por embalo? Meu espírito só estava ali por embalo. Porque se alguém me empurrasse, eu caísse no chão, eu não levantava mais. Ou se eu fechasse o olho por muito tempo, eu ia com Deus ali. Jesus ia já me recolhendo. Aí, Alex falou assim, não, tem algum lugar pra gente descansar? Aí o cavaleiro falou assim, tem uma cachoeira. E eu assim, gente, eu não aguento mais, eu quero ir embora. Só que ninguém queria ir embora. Tava todo mundo, vamos ver cachoeira, vamos ver cachoeira. E eu assim, gente, eu quero ir embora. Eu e Erika estavam no mesmo espírito, porque Erika estava 24 horas acordada, porque ela tinha trabalhado à noite. E eu estava passando mal. Mas todo mundo queria ver a cachoeira. Aí fomos ver uma cachoeira, subimos a rua, sabe? E eu cheia de roupa, um inferno na terra acontecendo. E aí quando chegamos, nos deparamos com a cachoeira. Que na verdade era uma queda d'água, uma bica d'água, sei lá que porra que era. Que aquilo não era uma cachoeira pra mim, era uma poça de água corrente. E aí o Alex puto já deu um grito e falou assim, que porra é essa, Nicolas? Aí eu fiquei, não, vamos pro caralho agora. Aí eu sentei, eu falei, foda-se, eu não vou participar dessas conversas. Eu não vou, que eu já estou esgotada demais. E se eu for participar, eu vou ter que dar um murro na cara de alguém. Sentei, e aí ele falou assim, isso aqui não é uma cachoeira. Isso aqui é uma poça d'água. E é assim, ele fazendo o barraco dele. E é assim, e não estávamos só nós, sabe? Tipo assim, a gente não tava sozinho na cachoeira. Tinha pessoas em volta, tinha famílias ali.
refrescando-se minimamente na água. E Alex surtando, tipo assim, isso aqui não é uma cachoeira, isso aqui é uma poça d'água. Que porra é essa? Eu odeio esse lugar. E aí o Alex falou assim, tem algum lugar que a gente possa sentar e beber e ficar de boa? E o Nicolas assim, eu não sei, amigo. E eu pensando, eu quero me matar na frente de todo mundo aqui. Eu quero abrir o meu pescoço com uma faca de serrinha. E aí ficou nessa de, tem algum lugar, aonde é, lá. Eu falei, aí eu levantei. Porque eu pensei, gente, o que eu vou precisar fazer pra essas pessoas quererem ir embora? E eram 3 da tarde. Aí eu levantei, olhei dentro do fundo dos olhos de Alex e falei, foda-se, eu vou embora. Se você não quer ir embora, fica aí. Vocês eu não sei, mas eu estou indo embora. E aí eu virei, bem cena de novela dramática, e fui cambaleando entre as pessoas, porque eu não estava com força pra andar direito. Eu não estava andando direito, já tinha um tempo já. Depois que eu vomitei 3 vezes, eu não voltei mais ao normal. E aí eu fui embora, cambaleando puta lá na frente. Foi um rolê de merda. E eu pensando assim, que desgraça de rolê bosta do caralho. Meu Deus do céu, que ódio. E aí fui embora. Pegamos o ônibus pra ir embora. Depois a gente foi. Aí minha amiga falou assim, amiga, eu tenho certeza que esta cidade está te expulsando. Eu falei assim, se me expulsou, ela conseguiu. Porque eu estou indo embora agora com essa desgraça dessa merda do caralho, que eu nunca mais volto nesse lugar, nessa porra desse inferno. Pelo amor de Deus. Eu vim aqui banhar minhas pedras e sou recebida desse jeito. Que merda. Aí a minha amiga, a gente subindo da rua, já tava um pouquinho mais calma. Ela me segurando sempre, bichinha da minha amiga. E aí, quando a gente subiu, a gente já tava saindo da cidade. Ela falou assim, amiga, eu tenho certeza. Ela falou assim, amiga, eu tenho certeza que quando você chegar no metrô, você vai estar melhor. Aí eu falei assim, não fala, que eu vou ficar mais puta ainda. E aí, foi só eu sentar numa sombra, sabe? Respirar fundo 3 vezes, eu já tava sentindo a minha energia voltando. Aí, beleza. Eles falam assim, gente, o meu amigo falou assim, gente, tem um cemitério aqui, vamos entrar pelo cemitério? E eu pensando, meu Deus, só de pedir licença pros espíritos dos escombros, eu já tô comendo pão de maçã, imagina se eu entrar na porra do cemitério. E foi isso que eu entrei. E dali, meu amor, eu fui pelo cemitério, né? Eu não sabia ir sozinha. E aí eu pensei, eu não vou... Eu vou pegar todas as superstições que eu tenho aqui de cemitério e eu vou ter que cumprir aqui. Porque eu tô de corpo aberto aqui, não é possível. Sei lá, essa cidade tá me odiando pra isso aqui, né? Falta isso aqui pra eu morrer. Pra eles me matar aqui agora. Aí eu lembrei que lá o pessoal da Umbanda fala assim, não, porque não pode ler os nomes de lápide, porque senão você chama os espíritos, caralho. Porque quando sair, tem que sair de costa. E não sei o que. Eu falei, nossa, eu já entrei olhando pra frente. Assim, eu falei, não vou nem olhar pras lápides. E o pessoal assim, não, porque olha. Eu falei, não lê o nome, não. Não lê o nome. Olha pra lápide, olha sabe, pro chão, sei lá. Fui olhando pro chão. Aí eu saí de costa. Se eu tivesse uma moeda, passava pelo corpo todo, jogava pra trás, mas eu não tinha. Beleza, fui embora. Fomos embora. Pegamos o ônibus, chegamos no trem. O trem 1 hora pra chegar. E quando chega, entramos no trem bonitinhos. Lotado, aí beleza, corremos pra sentar, né, porque a gente tava bem na porta. Eu falei, Érica, segura meu braço, porque quando essa desgraça desse trem abrir, a gente vai que nem uns desgraçados pro banco, porque eu não vou em pé nesse caralho, não. Aí a gente sentou, aí nessa sentou, vamos lá, as configurações das pessoas sentadas nesse banco, porque é importante também. Estava Kevin, eu, Alex e Cavalinho. Eu e Kevin sentamos no preferencial. E eu tava sentindo que ia vir alguém. Porque os fechos em transporte público não ia ser o suficiente, sabe? Os fechos que a gente já tinha tomado. Eu tava sentindo que a gente ia tomar outro. Aí, beleza. Kevin estava sentadinho do meu lado. E esse que eu olho pra uma senhora que estava na minha frente, ela estava na porta, do outro lado. E ela aqui, olhando fixamente onde a gente estava. Eu pensei, assim que fechar essa porra, essa vai vir encher o saco. E dito e feito, quando fechou-se, esta véia veio numa força que ela parecia que ia mergulhar no banco, assim, ó. Ela se jogou, empurrou minha amiga Érica, que tava em pé na frente de Kevin, olhou dentro do olho de Kevin e falou, dá licença. Kevin, educado, falou, toda minha senhora. E aí ele levantou, ela sentou bem do meu lado, e ali, meu amor, ela ficou quase 1 hora escutando papos LGBTs, dos encontros que Nicolas já teve, dos nudes que Nicolas recebeu, e com direitos a prints e fotos, que eu tava quase não querendo mostrar pra ela, porque eu queria fazer questão, só pela educação dela. Não é porque ela pediu pra sentar, não. Se ela pedisse com gentileza, tipo assim, gente, vocês estão no assento preferencial, se toca, por favor. Só da afronta que ela fez com o Kevin, que é uma pessoa extremamente gentil, não abre a boca pra nada, sabe?
Fizemos questão de falar super alto as barbaridades que o Nicolas faz pela essa vida dele. Essa vida promíscua que ele tem. Enfim, chegou um momento que o trem parou numa estação. Pensei, ok, né? Dali rapidinho pra ir pra Luz. E aí deu os 10 minutos e a gente parado. Aí deu 30, a gente parado. E aí só veio um atenção passageiros. Estamos esperando liberação na pista. Eu pensei, pronto, alguém se matou nessa porra desse trilho. É só pra acabar mesmo. Aí tava dando 6 horas da tarde. A gente travado. Nem sei onde a gente tava. Um lugar longe pra caralho. O Alex agoniadíssimo pra ir embora. Aí ele simplesmente vira e fala assim: gente, tá dando 100 reais de Uber. Se a gente ir embora agora, a gente consegue. E aí tava todo mundo esgotado, né? Aí o Nicolas falou assim: e as gays vai aonde? Isso tudo gritando no trem. As gays vai na roda? Porque são 6 pessoas, né? Malemar cabe 4. Dependendo do Uber. E as outras 2, né? É foda. Aí ele assim, não, porque... Não. E eu assim, gente, vamos se acalmar, por favor. Ah, e outra coisa, detalhe. Eu já estava melhor, tá? Foi eu sair daquela desgraça daquela cidade que eu fiquei melhor na hora. Que eu estava conversando, que eu estava rindo, que eu estava com força, que eu estava andando. Tava maravilhosa. Foi sim a cidade, tá bom? Enfim, depois de horas, a gente chegou em casa, cansadíssimos. Eu cheguei em casa quase 10 horas da noite. Puta, sabe, desgastadíssima. O Alex chegou e falou assim pra mim: amor, eu tô tão esgotado mentalmente que eu não consigo fazer expressões faciais. A gente chegou em casa num silêncio que nenhum dos dois, assim, sequer se olhava. Cada um foi tomar seu banho, a gente deitou na cama, Alex fumou o seu e eu chorei. Eu falei assim, não, eu vou chorar. E aí eu chorei de esgotamento mental, assim, foi horrível. Enfim, passado alguns dias, fiquei de folga. E aí, meu padrasto me manda mensagem e fala assim: ah, que dia você vai estar de folga? Eu tô de férias, vem aqui nos ver, lá, faz tempo que você não vê sua mãe, não sei o quê. Falei, beleza, estou indo. Fui pra casa da minha mãe. E aí, estava contando o rolê pro meu padrasto, né? Que, tipo assim, sempre conto tudo pra ele. Eu falei assim, nossa, não acredito, a gente foi pra Paranapiacaba, aquele dia que você me ligou. Foi horrível, foi um dos piores rolês da minha vida. E ele assim, nossa, mas por quê? O que aconteceu? Aí eu contei tudo pra ele. E ele falou assim, oxe, mas não era o Festival das Bruxas? Aí eu falei, não era. Aí ele, eu tenho que falar pra sua mãe isso. Aí eu pensei, falar o quê pra minha mãe? Lembrando, minha mãe é uma das pessoas mais religiosas que eu conheço na minha vida, sabe? Sabe a pastora Nadir? Minha mãe é pior. Enfim. Mentira, não, bichinha. Enfim, aí ele falou assim, não, porque eu falei pra sua mãe que você tava indo pra Paranapiacaba, mas eu me confundi. Eu falei que você tava indo pro evento das bruxas. Aí eu falei assim, Marcos, o que você falou pra ela, Marcos? Aí ele falou assim, não, que eu falei que nesse evento das bruxas, eram as bruxas que iam estar lá, que ia ter uns ritual, não sei o que. Eu falei, meu Deus, por que você falou isso pra ela? E aí eu falei assim, o que ela falou? Ele falou assim, ela fez uma cara feia. E ela falou assim, a Manuela tá querendo virar bruxa agora? Aí eu falei assim, não, ela só tá indo, vai passear. Aí ele falou assim, é? Ela tá indo passear? Pois ela vai ver, Deus vai pesar a mão dela. E pesou, tá bom, amigos? Pesou. Então tudo isso era consequência das orações de minha mãe, que já tava batendo no meu lombo antes de acontecer, antes da bicha saber. E nem era um evento da bruxa, era evento do inverno, sabe? Não tinha nenhuma bruxa lá. E aí eu falei pro meu padrasto, falei assim, foi tudo culpa sua. Eu passei mal por culpa sua, entendeu? O rolê foi uma merda, um desentendimento desgraçado, a gente quase se degladiando entre si por causa dele e das pragas da minha mãe. Minha mãe acho que nem sabe que nem era evento das bruxas. E ainda mais esses dias aí que eu inventei de ficar postando foto no Instagram. Eu tenho que tirar minha família do meu rede social. E eram umas fotos aesthetic, gente. Eu sou aesthetic. Desculpa, eu sou aesthetic. E era minha foto. Aí depois era uma foto do Sullivan, que tem um bichinho lá no aeroporto. Essas máquinas de pegar bichinho. Tem um Sullivan, que é lá do Monstros S.A. O olho dele estralado pra fora, assim. Parece que ele é um cracudo. E meu sonho é ter aquele Sullivan, que ele é enorme. Tirei foto dele, aí parece que ele tá num cativeiro. Aí depois eu postei uma foto de uma pizza que ela tá cortada em pentagrama, entendeu? E depois tem um vídeo meu fumando. E aí, meu pai mandou mensagem pra mim, falou assim, filha, você tá mexendo com feitiçaria? Cuidado com feitiçaria, curiosidade de coisa que você tá chamando pra dentro da sua casa, você não saber e mandar embora. E eu pensei, é outro, pronto. Vão achar que eu tô mexendo com feitiçaria, vão achar que eu tô com, sabe? Mas eu não tô fazendo nada, galera. Eu só gosto de ser aesthetic. É só isso, tá bom? É isso. O relato foi esse, o áudio já tá enorme. Então é isso, espero que vocês tenham gostado.
tá? Não falem para suas mães crentes onde vocês estão indo, porque elas fazem oração contrária. E coisa de mãe já pega, imagina a oração contrária de mãe, sabe? Então, assim, já evita um estresse, tá bom? Olha, ai que ceboso, né? Enfim, é isso, tá? Espero que você tenha gostado. Até a próxima, se tiver uma próxima.